E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos aplicar os conceitos abordados nos dois últimos vídeos no estudo do oscilador harmônico simples. Observe o quadro no qual eu ilustro o oscilador em questão. Ele é constituído por uma partícula de massa m presa a uma mola de constante de mola K fixa em um anteparo localizado do lado esquerdo. A partícula de massa m nesse oscilador pode descrever um movimento unidimensional sobre o eixo x devido à ação exclusiva da força elástica entre as posições mais A e menos A, de forma a definir ao movimento certo valor de energia mecânica representado por E no gráfico em questão. Conforme vimos em vídeos anteriores, a energia potencial associada à força elástica, associada à lei de Hooke, é dada por kx² sobre 2. Observando acima, vemos como a energia potencial U varia com a posição x. Observe o gráfico parabólico em destaque na cor azul. A partir de tais considerações, nós podemos determinar todas as equações de movimento da partícula de massa m nesse oscilador. Para fazer isso, basta recorrer a essa expressão abordada no vídeo anterior. Para determinar, por exemplo, como a posição da partícula varia com o passar do tempo, basta conhecer a energia mecânica associada ao movimento, já que a energia potencial é do nosso conhecimento. Sendo assim, na busca da energia mecânica E, observe o gráfico mais uma vez. Nas posições mais A e menos A, a partícula inverte o sentido do movimento, pois nestas posições, conforme vimos no vídeo anterior, a energia mecânica se iguala à energia potencial. Sendo assim, a energia cinética é nula, justificando que a partícula inverte o sentido do movimento em tais posições. Sendo assim, a energia mecânica é dada pela energia potencial na posição mais A ou na posição menos A. E com isso, a partir dessa expressão, vemos que a energia mecânica é dada por K vezes A² sobre 2. Observe que A representa a amplitude do movimento em questão. Levando essa informação na expressão acima, vemos que a derivada da posição da partícula em relação ao tempo, ou seja, sua velocidade em certo instante t, é igual a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica a energia mecânica, K² sobre 2, menos a energia potencial, Kx² sobre 2. Note neste cálculo que eu estou assumindo que a partícula se move em certo instante t na mesma direção e sentido do eixo x, justificando o sinal positivo diante da raiz quadrada. Colocando k sobre 2 em evidência nessa igualdade, vemos que dx dt fica dado por... Então agora nós temos k sobre m, que multiplica a² menos x². Consequentemente, a velocidade da partícula em certo instante t fica dada pela raiz quadrada de k sobre m, que multiplica a raiz quadrada de a² menos x². Logo, eu posso escrever que dx sobre a raiz quadrada de a² menos x² é igual a raiz quadrada de k sobre m dt. A partir de agora, temos pela frente uma equação diferencial separável. Para resolvê-la, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade, sendo que do lado direito, eu vou integrar de t igual a 0 até certo instante t, e do lado esquerdo, de maneira correspondente, eu vou integrar de x0 no instante t igual a 0 até certa posição x.
O lado direito dessa igualdade nós podemos resolver facilmente. Este termo sai da integração pelo fato de ser constante. A integral de 0 a t de dt é simplesmente t pelo teorema fundamental do cálculo. Então nós temos aqui a raiz quadrada de k sobre m vezes t. Para resolver a integral do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir nessa integração que x é igual a amplitude A, vezes o seno do ângulo θ. Muito bem? Sendo assim, x elevado ao quadrado é igual a quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. E com isso, dx é igual à derivada dessa expressão em relação a θ, dθ. Então nós temos A, uma constante, a derivada do seno é o cosseno, portanto, A cosseno de θ, dθ. Sendo assim, nós vamos encontrar aqui, reorganizando o espaço no quadro. Então nós temos a raiz quadrada de k sobre m vezes t igual à integral de x0 a x de dx sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. A partir dessa substituição, obtemos a integral de certo θ0 até certo θ, muito bem, de dx. dx é a vezes o cosseno de θ, dθ. Então vamos lá, inserindo aqui os limites de integração. Tudo isso sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Observe que a quadrado menos x ao quadrado é igual a quadrado menos a quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Consequentemente, temos a quadrado que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ, ou seja, o cosseno ao quadrado de θ. Sendo assim, extraindo agora a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, obtemos simplesmente a cosseno de θ. Muito bem. Simplificando a cosseno de θ, vemos que essa integral se resume à integral em dθ de θ0 a θ. Então vamos lá. A integral em dθ de θ0 a θ. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos encontrar θ menos θ0. Observe até aqui o cálculo realizado e a expressão obtida. Sendo assim, eu posso escrever a partir de agora que θ é igual a raiz quadrada de k sobre m multiplicando t mais θ0. Sendo o seno de θ dado pela razão x sobre a amplitude A, vemos que, aplicando o seno dos dois lados da igualdade, nós vamos encontrar do lado esquerdo seno de θ x sobre A igual ao seno, observe agora, de ômega t mais θ0. Logo, dando o devido destaque para a expressão em questão, a posição da partícula de massa m no oscilador harmônico simples varia no tempo t de acordo com a expressão A, que multiplica o seno de ômega t mais θ0. Observe que ômega representa a frequência angular do movimento, dada simplesmente por comparação pela raiz quadrada da constante de mola k sobre a massa da partícula em questão.
E θ0 representa a fase do movimento na posição x0. Observe nessa igualdade que o seno de θ0 e, portanto, θ0 pode ser determinado a partir da razão x0 sobre A. Muito bem. Observe os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, podemos determinar facilmente como a velocidade da partícula varia em função do tempo t, simplesmente derivando a posição em relação ao tempo, e a partir daí a aceleração da partícula em função do tempo, tomando a derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo. Sendo assim, a velocidade v dada pela derivada da posição em relação ao tempo é igual a A é uma constante e, portanto, sai da derivação. Agora eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Aplicando esse raciocínio, obtemos a ômega vezes o cosseno de ômega t mais θ0. Então vamos lá dar o devido destaque para a expressão em questão. V em função de t é igual a ômega, que multiplica o cosseno de ômega t mais θ0. Nós podemos agora determinar a aceleração. A aceleração da partícula é dada pela derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo. Portanto, basta derivar a expressão da velocidade mais uma vez. Sendo assim, obtemos A em função do tempo t é igual. A ômega sai da derivação pelo fato de permanecer constante. Logo, nós temos A vezes ômega vezes. Vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. A derivada do cosseno é o menos seno. Portanto, nós temos menos A ômega ao quadrado, pois a derivada de ômega t mais θ0 em relação ao tempo é ômega, vezes o seno de ômega t mais θ0. Observe mais uma vez os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Comparando agora a expressão da posição e da aceleração, vemos facilmente o seguinte: a aceleração é dada pela derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo. E, portanto, ela é igual a menos ômega ao quadrado vezes a posição x. Observe que x é a seno de ômega t mais θ0. Consequentemente, a aceleração ela é menos ômega ao quadrado vezes x. Agora, eu vou multiplicar ambos os membros da igualdade pela massa da partícula. Portanto, a massa vezes a aceleração é igual a menos m vezes ômega ao quadrado vezes x. Vamos observar agora a expressão de ômega. Ômega é a raiz quadrada de k sobre m. Sendo assim, ômega ao quadrado é simplesmente k sobre m. Então vamos lá. M que multiplica k sobre m vezes x. Simplificando a massa, vemos que, a partir de todas essas considerações de energia feitas no início da análise do movimento, nós podemos recuperar a segunda lei de Newton. Observe que a massa vezes a aceleração da partícula é igual a menos kx, ou seja, é igual à força elástica, a força resultante no movimento em questão. Sendo assim, mais uma vez eu reforço,
a partir das considerações de energia feitas no início desse estudo, nós podemos recuperar a segunda lei de Newton associada ao movimento em questão. Muito bem? Uma última análise requer a nossa atenção. Observe a expressão de ômega, raiz quadrada de K sobre M. A partir dessa expressão, nós podemos determinar o período e, consequentemente, a frequência de oscilação da partícula de massa m. Para fazer isso, basta lembrar que a função seno é periódica, de período igual a 2π. Logo, eu posso escrever que ômega é igual a 2π sobre o período de oscilação, que é justamente a raiz quadrada de K sobre M. Elevando ambos os membros ao quadrado, obtemos 4π² sobre o período ao quadrado é igual a K sobre M. Consequentemente, eu posso escrever o período do movimento, representado pela letra tal, igual, já isolando e extraindo a raiz quadrada, igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa m sobre a constante de mola K. Se você quiser determinar agora a frequência do movimento, basta tomar o inverso do período. Então vamos lá. Aproveitando os espaços possíveis, a frequência do movimento oscilatório é obtida simplesmente fazendo o inverso do período em questão. Observe mais uma vez todas as expressões obtidas a partir dos cálculos realizados. Note agora que a amplitude do movimento representada pela letra A e a fase inicial θ0 podem ser determinadas a partir de duas condições iniciais. A primeira delas é o conhecimento do valor da energia mecânica associada ao movimento. E a segunda é o conhecimento da posição inicial x0. Note que, conhecendo o valor de E, você determina facilmente a amplitude do movimento a partir dessa igualdade. Conhecendo agora a amplitude A e a posição x0, você tem condições de determinar a fase inicial θ0 a partir do seno em questão. Para finalizar o vídeo, uma última observação. No estudo de oscilações, veremos que o movimento harmônico simples é uma projeção do movimento circular e uniforme de velocidade angular ômega, dada por essa expressão, em um diâmetro da circunferência associada de raio A. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, eu vou dar sequência a este estudo, construindo o gráfico de cada equação do movimento, além do gráfico das energias envolvidas. Até a próxima!